Hola chicos, soy Noelia Dueira, sua professora de espanhol, e hoje veremos regras de acentuação, que acredito que sejam até mais fáceis que em português, certo? Primeiramente, é importante frisar que existe somente um acento em espanhol, que se chama tilde, certo? Que seria o nosso acento agudo, ok? Então, regras de acentuação. Temos acá agudas. Agudas seria em português oxítonas, ou seja, a última sílaba mais forte, ok? E quando que tem acento? Tem acento quando a palavra termina em NS ou vocal. Vocal, vogal. A, E, I, O, U ou N ou S. Então eu coloquei exemplo. Café. Percebam que eu não falo café. A palavra se escreve exatamente igual, mas eu digo café. Nunca existe essa fala aberta em espanhol, certo? Coração. Termina em N, então vai acento. Lleva tilde, como eu falo. Quizás. Termina em S, vai acento. Ok? Então, agudas são as nossas oxítonas. Terminada em NS vocal. Percebam, NS vocal é o nosso mantra para entender acentuação, ok? Lembrem sempre, NS vocal, NS vocal. O segredo da acentuação em espanhol está nisso, certo? Depois temos as graves ou llanas, ok? Que são as nossas paroxítonas, ou seja, a penúltima sílaba mais forte. E aqui leva acento quando a última sílaba não termina em NS vocal, ou seja, a palavra não termina em NS vocal. Por isso que eu falei, cuidem bem disso que é o nosso mantra, NS vocal, certo? Coloquei os exemplos, árbol, carácter e ángel. Árbol, L, não é NS vocal. Carácter, R, não é NS vocal. Ángel, L, não é NS vocal. Por isso, mi nombre, Noelia, não tem acento, que em português levaria. Então, sempre as pessoas se equivocam com o meu nome. Então, por exemplo, Flávio, por exemplo, que é o nome do meu irmão, também não tem acento. Em português, tem acento. Lá, eles tentam conseguir manter essa questão das regras com os nomes das pessoas, ok? Temos também aqui a esdrúxula, que são as proparoxítonas para nós. E é a mesma regra, todas têm acento, ok? Então é muito simples. Se é esdrúxula, todas têm acento. Inclusive, a palavra esdrúxula é uma esdrúxula, ok? Então temos aqui, é a antepenúltima, ok? Mais forte. Pájaro, certo? Séptimo, médico, América, todas são esdrúxulas. Oceano também é uma esdrúxula, ok? Fácil, tranquilo? Regras de acentuação agudas, graves ou llanas e esdrúxulas. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Tranquilo? Outra regra é que monossílabos não llevan tilde, ou seja, não tem acento. Exemplo, bien, não tem acento. Diez, não tem acento, certo? Mas, contudo, todavia, temos diacríticos. Diacríticos são monossílabos que se llevan tilde, que tem acento. Por quê? Porque para diferenciar. Então, T com acento é chá. T sem acento é o pronome. Vou fazer uma frase para vocês entenderem bem isso. Te hice um té rico. Fiz para você, para ti, um chá gostoso, ok? Temos ele e ele. Ele com acento é ele e ele sem acento é o. Então, por exemplo, ele lleva el perro a passear. Agora sim, ele leva o cachorro para passear, certo? Ele com acento ele sem acento o. Temos também mi e mi. Mi com acento é min. Então, por exemplo, para mim é fácil falar espanhol, certo? Para mim é bueno falar espanhol, ok? E mi sem acento é min, minha e meu. Por exemplo, mi casa é bonita, certo?
Mi família é importante para mim. Agora eu tenho a frase com os dois mis, tá? Minha família é importante para mim, ok? E temos si e si. Si com acento é sim, e si sem acento é o nosso se em português, que é uma condicional. Então, se eu digo, me perguntou se vamos à la fiesta, por exemplo, vamos sí, vamos sim. Aí vocês conseguem entender as diferenças dos diacríticos. E a palavra diacrítico é uma esdrúxula, por isso lleva tilde, ok? Outra regra interessante é que toda pergunta ou exclamação, toda pergunta ou exclamação tem acento, sempre. Então, se por exemplo, como te chamas? Qual é tu número de teléfono? Quantos anos tienes? Sempre vai acento no que, no donde, no qual, no como, certo? Que em português não, apenas temos as regras dos porquês. Lá em espanhol, toda pergunta tem acento. E exclamação, por exemplo, que guapo, vai acento também, porque é uma exclamação. Certo? Tranquilo? Também temos os hiatos, tá? O que é o hiato? Para a gente lembrar, ditongo é quando a gente tem duas vogais na mesma sílaba, assim como no português. Hiato é quando eu tenho vogais em sílabas diferentes, certo? Mas o que nos interessa? E quando vai acento? Vai acento quando eu tenho um hiato e eu tenho uma vogal débil, que seria fraca, e uma fuerte. Então, por exemplo, A, E, O são as vogais fortes e I e U são as vogais fracas, que se chamam débiles, certo? Então, por exemplo, sempre vai ir o acento no I ou no U. Então, dia, tio, eu sou uma tia, né? Eu tenho uma sobrinha. Então, eu digo, sou tia de Laura, por exemplo. Baúl vai acento. Raúl, que é um nome, vai acento. Outro hiato, que é um nome, Maria, por exemplo, vai acento no I, né? Que aqui em português não vai, certo? Então, essas são as exceções. Em resumo, vimos as regras de acentuação agudas, graves ou llanas e esdrúxulas. E monossílabo no lleva tilde, não tem acento, diacríticos, hiato e pergunta ou exclamação sempre tem acento. E é pergunta mesmo. Besitos, tchau!